Eu vou fazer o máximo para poder ajudá-lo. Não, é que não. Como é tempo ligado, eu acho, né? Nunca liga, né? Eu até, onde eu estava pensando. Só vai entrando aí. Vamos lá. Tá, então, nós estávamos falando, né? Você faz a gravação, que é um círculo, certo? Bota teu material na prensa e estampa, certo? E aí você vai avaliar esse círculo depois do processo de estampagem. Então, você tem várias alternativas. Tá? Uma alternativa é o teu círculo virar uma elipse, tá? Como essa daqui, certo? O mesmo diâmetro menor e com o diâmetro maior do que o raio. Tá? O diâmetro menor igual ao raio, o diâmetro menor é igual ao diâmetro, tá? E o diâmetro maior da elipse maior do que o diâmetro original, certo? Estou sendo um pouco repetitivo, mas acho que na figurinha aqui dá para ver legal o que aconteceu. Tá? O que aconteceu nesse material? Tá? Nesse material, você não deformou no sentido horizontal, no sentido de X, certo? E você teve uma deformação positiva, ou seja, você alongou o material no sentido vertical, tá? No sentido Y, certo? Então, bom, vamos por partes. Outra alternativa, essa elipse reduzir o diâmetro, tá? O diâmetro menor ser menor que o diâmetro original. Tá? Nesse caso, você teve uma força de compressão e reduziu, né? Teu material sofreu uma deformação negativa, sofreu uma compressão, tá? No sentido horizontal e uma tração no sentido vertical. Tá? E quanto mais eu inclinar aqui, mais vai ter a diferença entre a parte de tração e a parte de compressão. O que é possível também? É possível o teu diâmetro, né, o teu círculo se manter um círculo, não virar uma elipse e aumentar o diâmetro, certo? Nesse caso, você teve uma deformação em X igual à deformação em Y. Tá? Deformação 1 igual à deformação 2. Certo? Então, essas são as tuas possibilidades. A gente vai dispor essas possibilidades num diagrama, tá? Muito importante na área de estampagem. Tá? Qualquer livro que você fale de estampagem, qualquer artigo que você leia, tá? Ele vai falar da curva limite de conformação, ou CLC. Certo? Essa curva, como é que a gente gera ela? O que ela significa? O que ela representa? No eixo vertical, no eixo Y, a gente tem a deformação verdadeira maior. Sigma não, Φ1, tá? Φ1, que vai ser onde o teu material mais vai alongar. Tá? E no eixo horizontal, no eixo X, a gente tem a deformação verdadeira menor. Tá? O Φ2. Então, veja só. A maior, ela sempre vai ser positiva. Ou, no máximo, zero. Tá? Porque é difícil você aumentar a espessura do material, né? Você comprimir. Isso não tem lógica no processo. Reduzir aqui para aumentar a espessura. Tá? Isso é mecanicamente impossível, muito complicado. Tá? Muito complicado. Então, você sempre vai ter uma deformação positiva. Uma deformação maior positiva. Sempre vai tracionar, esticar o teu material. E a outra deformação, ela pode ser negativa, ou seja, você está reduzindo, está encolhendo o teu material, tá? Como esse mais da esquerda. Ela pode ser zero, ou
ou seja, não aumenta nem diminui. Então, deformação 2, 0, certo? Exatamente na linha aqui do eixo vertical, né? Ou ela pode ser positiva, aí você está estirando o teu material. Tá? Então, aqui a gente já começa a interpretar melhor o que acontece no teu processo de estampagem. Se você tem tração e compressão, você tem uma estampagem profunda. É para isso, então, sim. Você tem tração no sentido e compressão no sentido, você está trabalhando com uma estampagem profunda, né? Lembra, o teu diâmetro teve que ser reduzido, teve que haver compressão do material, teve que haver encolhimento do material, tá? Claro que no outro sentido ele vai espichar, você está tracionando, convidando ele para dentro da matriz. Se a tua deformação é 0, se ele está aqui no eixo vertical, se tem deformação de tração, mas deformação 2 é 0, você teve um dobramento. Um dobramento. Certo? Você não teve deformação num sentido, só teve deformação no outro sentido. Se você teve tração nos dois sentidos, aí você teve um estiramento. Um estiramento. Beleza? Ok. Agora a pergunta mais difícil. Essa que faz na prova. Como a espessura se comporta em cada um desses casos? Tá? Porque se você alongou o material no sentido e reduziu, encolheu no outro sentido, tudo pode acontecer. A tua espessura pode ter ficado constante, se você reduziu igual ou alongou. Tá? Ela pode ter reduzido a espessura, tá? Ou ela pode ter aumentado a espessura. Ela pode ter aumentado a espessura. Pode acontecer. Se a tua compressão é maior que a tua tração. Se tua tração, bom, aí aqui, daqui, então, ó, se as deformações 1 e 2 são exatamente iguais, certo? A tua espessura não houve variação de espessura. Certo? Se você tiver para cima dessa curva, a tua espessura reduziu. E se você estiver para baixo dessa curva, a tua espessura aumentou. Tá? Aumentou. Porque você está aplicando tração maior do que a compressão, acima dessa inclinação de curva aqui. Tá? Como é que a gente calcula tudo isso? Bom, a gente tem então a gravação inicial, que é o círculo, tá? E a elipse final. Né? O círculo inicial e a elipse final. Tanto faz pegar pelo diâmetro ou pelo raio. Tanto faz. Né? Mas o que vale é a deformação 1, a deformação maior, vai ser o logaritmo natural, como a gente já tinha calculado, certo? De A sobre R0. Né? A é o raio, R0 é o raio, poderia ser o diâmetro maior pelo diâmetro inicial. E a deformação 2, tá? O ln B sobre R0, né? B sendo o diâmetro menor, ali o raio menor da esfera. Tá? E a deformação 3, que é a de espessura, ela vai ser uma combinação da 1 com a 2. Tá? Então, sempre que a deformação 1 for maior do que a deformação 2, tá? A tua espessura vai reduzir, a tua deformação vai ser negativa. Bom, vamos fazer uns exemplozinhos aí, a gente consegue visualizar legal isso aqui. Tá? Então, eu tenho meu componente. Tá? Meu componente.
Ele foi estampado lá. Sei lá, deixa assim. E aí eu vou fazer a gravação, tá? Uma eletroquímica. E depois eu vou pegar. Como é que o pessoal faz essa verificação, tá? Porque você vai ter inúmeros círculos aqui na tua peça. Na prática, o pessoal pega uma folha transparente, né? Como é que é? A lâmina, né? Pega uma lâmina transparente de plástico, imprime uma reguinha, tá? Imprime a reguinha e bota essa reguinha transparente em cima da tua peça marcada, certo? E vai no olhômetro aí catando uma por uma. Tá? Então, esse é o trabalho mais braçal. Nos pontos que tu considera mais crítico, porque avaliar toda a peça é complicado. Perdão. Que esse é mais complicado, então você vai avaliar os pontos críticos da tua peça, tá? Atualmente já existem scanners, então você faz a gravação da tua peça, tá? Estampa ela e joga no scanner que ele vai ler todos os círculos e vai fazer esse cálculo para ti, vai fazer essa relação para ti. Tá? Então existem os dois métodos. Mas vamos supor, tá? Uma gravação inicial de 2,5 milímetros. Deixa eu ver para não ficar igual da lista de vocês, senão não lembro na lista se essa aqui se é um pouco diferente. Esses dois, vamos a 2,5. Tá. Então, raio inicial 2,5, diâmetro inicial 5 milímetros. Vamos pegar pelo diâmetro, que a gente já deu um exemplo de diâmetro. Tá, vamos pegar 3 casos. O primeiro, o segundo e o terceiro. Tá? Então, aqui vamos botar, eu estou botando os valores aleatórios, tá, pessoal? Eu vou deixar 5, não teve alteração. Tá, 7. Temos 7 e aqui 3,5. Padrão. E aqui 7,7. Deformação 1. A deformação 1, então vai ser o logaritmo natural, tá? Da diagonal maior, tá? Da diâmetro maior, dividido pelo diâmetro inicial. Certo? Então, vamos calcular para o primeiro caso, vamos chamar de A aqui. B, C. O microfone aberto aqui. Então, ln de A, no caso A, certo? Então, você vai ter o logaritmo natural de 7 sobre 5. E a deformação 2, no caso A, o logaritmo natural de B sobre o diâmetro 0, ou seja, logaritmo natural de 3,5 sobre 5. Se alguém quiser calcular, jogar a resposta nos chats aí. Vou buscar minha calculadora científica, que rende mais. Ninguém calculou aí? Putz, grilo. Vamos calcular então.
Vocês conseguem visualizar isso aqui? Acho que está tranquilo. Vamos por aqui. Então, logaritmo natural, 7/5. Essa aqui é a minha deformação 1. Tá? Logaritmo natural, 3,5/5. Essa aqui é a deformação 2. Tá? Não sei se isso é possível ou não, certo? Mas, ó, a deformação 1, tá? Vou botar os valores aqui para ficar. Aqui ficou apertado. Próxima página. Caso A. A deformação 1 ficou 0,336. Agora o cara botou ali. Beleza, pessoal. Deformação 2 menos 0,3567. Tá? Então aqui vou tração, né, esticamento, espichamento da chapa, como diria. E aqui compressão, né, o encolhimento da chapa. A compressão foi maior do que a tração. O que isso significa? Tá? Significa que a tua espessura ficou maior. É possível a espessura ficar maior? Sim, é comum. Para processo de estampagem profunda, embutimento, é comum no flange, na área externa, a tua espessura aumentar. Tá? Esses valores, é possível ter esses valores? Não sei. Tá? Não sei. Mas sim, é possível a espessura aumentar. Como é que eu calculo quanto a espessura aumentou? Bom, pela volume constante, eu vou ter que φ1 mais φ2 mais φ3 tem que ser igual a 0. Né? Não posso ter deformação. Toda deformação ela vai para algum lugar. Né? Então, φ3 vai ser igual a menos φ1 mais φ2. Tá? Então, se eu fizer um mais o outro, eu vou ter menos 0,0202. Tá? Ou seja, o meu φ3 foi positivo. Mais 0,202. Então, significa o quê, pessoal? Que a espessura da chapa aumentou, certo? Aumentou. Então, a formação positiva, como se fosse uma força de tração que aumentasse a espessura da chapa. Certo? Normalmente, a deformação da chapa é negativa. Perdão, pessoal, eu tive que acordar cedo para resolver minhas picuinhas. Para resolver os do incêndio, tá? Então, normalmente a espessura da chapa ela reduz, tá? Hoje, nesse caso, a espessura da chapa aumentou, então, devido a esse aumento, né, de dimensão, força de tração, a deformação ela é positiva. A deformação da espessura é ln de E1 sobre E0. Final sobre a inicial. Isso aqui tem que dar igual a 0,0202. Então, eu aplico o exponencial dos dois lados. Mesmo. Exponencial de logaritmo é ele mesmo. E a minha espessura final vai ser E0 exponencial 0,0202. Eu usei E, mas podia ter usado S, né? Acho que era S que usa padrão. Força do hábito. S. Diferenciar do E também fica mais fácil. S1. Então, S1 vai ser igual. Então, esse valor aqui, vamos transformar ele em positivo. Vamos gerar o exponencial dele, né? Na calculadora tem a tecla já para isso. 1,02. E aí, isso aqui vezes a espessura inicial. Eu não botei a espessura inicial, vamos botar 1 milímetro. S0 igual a 1 milímetro. Ou 2 milímetros, vamos botar 2 milímetros, só para ter uma multiplicaçãozinha aqui, para ficar direta a resposta.
Então, aqui vai ficar 2 milímetros vezes 1,0204. Então, isso daria 2,04 milímetros. Tá? Aumentou um pouquinho só. É normal até aumentar mais, tá, pessoal? Isso aqui é lista 2, tá? Isso eu vou fazer na lista 2. Caso B. Lista 2. Lista 2, não, perdão. Lista 5, exercício 2 da lista 5. Lista 2, exercício 5, lista 5, exercício 2. Tá? Caso B, não mudou o diâmetro menor e aumentou o diâmetro maior. Tá? Como a gente já calculou, certo? O ln de 7/5 vai dar o mesmo. A deformação 1 vai ser 0,3364 e a minha deformação 2 vai ser 0. A deformação 3 é igual a menos deformação 1 mais deformação 2. A deformação 3 vai ser igual a menos 0,3364. Agora sim, ela deu negativa a deformação, certo? E a espessura final vai ser espessura inicial e na menos 0,3364. Então, isso vai dar... Por aqui, 1,4. 1,4, o E disso aqui. E S0 duas vezes 2,8. Não, coisa errada. E esse valor, só que ele tem que ser negativo, né? Negativo. Assim. Exponencial duas vezes 1,43 milímetros. Confira o seu exercício. E a C, eu tenho a deformação 1. Caso C, igual a mesma ln, né? Então só vou copiar o resultado, 3364. E a deformação 2 igual a deformação 1, que é igual a 0,3364. As duas de tração, tá? Que aumentou meu diâmetro. Nesse caso, deformação 3 vai ser igual a menos deformação 1 mais deformação 2. Isso aqui vai dar igual a menos 0,6729 para mim aqui, usando as casas que eu estou usando, tá, pessoal? O professor, no caso C ali é 7,7 o diâmetro? É, 7,7. 7,7. 7,7. Fica um círculo, né? Não daria 0, não. O inicial era 5. Ah, tá certo. 7 por 5. De certa forma é... É isso. Beleza. Essa aqui, né? Tá, não. Tá certo. Então, deformação 3. E a espessura final é a espessura inicial vezes E na menos 0,6729. Então, esse valor, vamos transformar para negativo, exponencial e duas vezes 1 milímetro. Fina, valendo 1,02 milímetros.
Beleza? Tranquilo? Barbada, né? E pode cair na prova também, é barbada para resolver. O que mais que eu ia falar? Ah, me fugiu. Me fugiu completamente. Bom, depois se apareceu, eu volto atrás. Ah, sim, lembrei. Lembrei. Embora isso não esteja diretamente citado no livro, porque isso é uma afirmativa difícil de a gente fazer, uma afirmativa difícil de a gente fazer, mas quando lá no meu ensaio de tração, aqui é uma força na minha chapa, essa é a tração de chapas, tá, pessoal? Então, ela gera um pescoço, a chapa, né, quando rompe. E se eu projetar isso, eu vou ver a espessura, se eu der um zoom na espessura, a minha espessura também ela sofre um afinamento antes de romper. Tá? O limite de estampagem está relacionado com essa redução da espessura, né? Com a redução de espessura lá no momento da ruptura do ensaio de tração. Então, se o teu material ele é mais dúctil, tá? Ele vai absorver melhor essa redução de espessura. Tá, pessoal? Então, essa aqui é mais ou menos a ideia. Mais ou menos a ideia. Mas isso não é uma regação direta. Tá? Isso dá para estimar, mas não é assim 1 para 1. Certo? Você tem a redução em área, enfim. Mas essa deformação, o mecanismo que gera essa deformação é o mesmo mecanismo que gera essa deformação. Quero dizer. E essa informação da redução de espessura, eu estava esquecendo de falar isso também, ela é importante para você dimensionar o teu componente, certo? Você tem lá um componente, um capô do veículo, né, um componente estrutural, e você estampou ele e ele reduziu a espessura, quer dizer que você não tem mais 2 milímetros resistindo àquele esforço. Agora você vai ter 1,02 milímetros resistindo àquele esforço. Tá? E isso é uma grande aplicação de elementos finitos. Você consegue fazer uma aplicação conjunta. Tá? Aplicação conjunta. Você ensaia a peça estampada e com os dados do ensaio da peça estampada você ensaia a aplicação, a resistência da peça. E aí você já vai ter os dois mecanismos, tanto de redução da espessura quanto do encruamento do material envolvidos. Então esse é um benefício aí que existe já para a parte de elementos finitos. Tem mais 10 minutos, vamos tocar aqui, depois a gente faz um intervalinho e depois segue na parte de anisotropia. Anisotropia. Anisotropia é o contrário de isotropia. Tá? Iso vem do grego igual. Iso. Tá? Tropia. Tropia, eu não sei a tradução exata, mas é a propriedade do material. Material. ISO vem do grego igual. ISO 9001, né? Isobárica, ISO, né? Tudo que tem ISO corresponde a igual. E quando você tem um A, no grego é o atual só que não, né? Só que não. Certo? Então, a anisotropia são propriedades materiais
iguais, só que não. Né? Propriedades materiais diferentes. Tá? Diferentes. O material isotrópico apresenta propriedades materiais iguais e anisotrópico, propriedades materiais diferentes. Tá? Lembra do anormal, né? Não normal. O a é do grego, vem o não. Tá? Pois bem, como a tua chapa, tá, para o processo de estampagem, ela vem de um processo de laminação, certo? Normalmente a frio, ou pode ser a frio, esse processo de laminação você já deformou o teu material. Você já deformou o teu material. Então, o teu material que já está deformado, ele não apresenta mais propriedades mecânicas iguais em diferentes direções em relação ao sentido da laminação. Tá? Lembra que a gente olhou lá na laminação, né? Os grãozinhos ficavam achatados ao longo do rolo, né? Ao longo do sentido de laminação. O sentido de arroz, né? Ele era esférico e começa a ficar achatado, certo? De forma tridimensional. Então, no sentido de laminação eu tenho os grãos alinhados e no sentido perpendicular eu tenho os grãos atravessando aqui meu corpo de prova, né? Atravessando o meu sentido. E na chapa observa-se uma diferença da resistência, tá, no sentido da laminação para o sentido perpendicular a 90 graus do sentido da laminação. Tá. Isso aí. Então, o teu material ele apresenta um comportamento diferente, propriedades mecânicas diferentes no sentido de laminação do que no sentido perpendicular à laminação. Para medir essa diferença, a gente utiliza o índice, utiliza a anisotropia. Tá? Anisotropia. A anisotropia ela é composta pelo índice R, tá? O índice de anisotropia R, a anisotropia média, que é a média dos índices de anisotropia, e a anisotropia planar, tá? Que é a variação, o delta, tá? O quanto varia a minha anisotropia. Beleza? Essa aqui eu acho que é a resposta do livro. Putz, acho que eu fiz cagada, mas tudo bem. Então, para ter uma ideia de anisotropia, a gente faz o quê? A gente pega e divide, aplica uma deformação no teu material. Aqui, não tem aparecendo, não. A gente aplica um ensaio de tração no material, tá? E compara como ele se comportou nesse sentido, tá? E no sentido da espessura, nesse sentido. Certo? Então, a gente aplica a tensão no sentido e avalia o comportamento nos outros dois, tá? Na largura e na espessura. Então, o índice de anisotropia, ele vai ser a deformação da largura, da base da largura, dividido pela deformação da espessura. Tá? Aqui. A gente usa H, né? A gente usa S, tá tudo uma confusão. Tá? Mas é a largura pela espessura. Agora, como a espessura, né, é difícil de medir, certo? Porque a largura, W aqui, ele vai variar, sei lá, alguns décimos de milímetro. Você consegue medir com micrômetro, com paquímetro, tá? Agora a espessura ela vai variar muito pouco. Olha no nosso cálculo aqui, que né, ela ficou 0,0. E cadê? De 2 ela passou para 2,04. Tá? Então é uma variação muito pequena, certo?
e você não tem sensibilidade para medir essa variação. Então, ao invés de pegar direto a deformação da espessura, a gente vai pegar a relação, certo? O que a deformação da espessura é? Ela é igual a menos, deformação 3, né? A mesma relação que a gente fez antes, menos o φ da largura e o φ do comprimento, certo? Então, quando eu estou fazendo isso aqui, ó, eu estou calculando a deformação da espessura. Né? Só que estou relacionando com a largura e com o comprimento. Tá? Quando eu tenho uma soma de ln, vou fazer isso aqui. Então, R igual a φ. Vou usar o mesmo termo que está lá no livro, lá na apresentação, W sobre φ t. Sendo a deformação na espessura igual a menos a deformação W mais a deformação do comprimento. Então, eu vou jogar isso aqui e o meu índice de anisotropia sobre menos mais φl. O que é a deformação? Então, o que é a deformação na base? É o ln do W1 sobre W0. Tá? E a deformação no comprimento, ln L1 sobre L0. Então, vou jogar isso aqui, eu vou ter ln de W1 sobre W0 sobre menos, o que eu... Bom, vamos lá. Menos ln de W1 sobre W0 mais ln L1 sobre L0. Tá? Quando eu tenho uma soma de logaritmos, tá? E essa soma, essa propriedade do logaritmo, essa soma ela pode ser transformada na multiplicação do produto, né, do logaritmo. Então, ln vai ficar isso aqui, ó, L0. Eu vou multiplicar e depois aplicar o ln. Tá? E quando eu tenho o menos na frente do ln, ele inverte a divisão. Vou simplificar. Anisotropia igual. Está acabando meu tempo, tá? Não, mas tem 2 minutos ainda, dá tempo. ln W1 sobre W0 sobre ln W0 L0 sobre W1 L1. Inverte, o que está embaixo passa para cima e o que está para cima passa para baixo. Tá? E é essa formulazinha final aqui, ó. Vocês têm ela aqui. Só fazer a dedução para vocês entenderem. Esses dados, eles são todos facilmente extraídos do ensaio de tração simples. Tá? Qualquer máquina de ensaio de tração você consegue tirar esses dados. Até porque eles são medidos com paquímetro, né? Então é bem tranquilo, não tem que ter software nada. Tá? Não tem que ter software nada. E aí a gente calcula o R. Se esse R for igual na amostra a 0 graus, da amostra a 45 graus, da amostra a 90 graus, e for igual a 1, significa que teu material é isotrópico. Ele se comporta igual na largura do que na espessura. Certo? Uma deformação, quando você traciona, ele vai deformar tanto na largura quanto na espessura igual. Né? Como esse é igual a esse, a anisotropia, vai dar 1. Certo? Isso nem sempre é bom. Tá acabando meu tempo, tá, pessoal? Vamos no intervalinho, depois a gente volta depois no intervalo. A gente vai calcular outra anisotropia também. Se ela é igual, mas diferente de 1, significa que o material é anisotrópico, mas ele é isotropia no plano, ou seja, minha chapa é isotrópica, né? Tanto faz o sentido que eu cortar o material, vai se